Graças a Deus, ao Senhor toda honra, toda glória, a Ele todo louvor por tudo aquilo que, mais uma vez, estará registrado nas crônicas celestiais. Com muita alegria que nós achegamos aqui nesta oração. Tantas coisas aconteceram neste ano, tantas perdas, tantos ensinamentos de juízo de Deus que passou por toda a humanidade, que talvez você passou algum tempo em que você sentiu medo. Houve algum tempo, se você for fiel à sua própria identidade, você vai reconhecer que houve dias que você teve medo da vida. Quase na totalidade das pessoas, religiosas ou não, viveram incertezas. A palavra diz que nós temos que nos unir. Tão bom e suave que os irmãos vivem em comunhão, juntos, né? Salmo 133, verso 1. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Este amor, ele não é apenas de palavra, ele é um amor afetivo, ele nos aproxima. Marcos 12, 31. Tiago 2, versículo 14 a 18, né? Quando nós não podemos exercer uma fé sem obras, se vemos o irmão em necessidade, temos que ir até a ele e o abençoar. Então nós percebemos que o Evangelho de Cristo é multiplicação, é unidade. Aquilo que concordares da terra será ligado no céu. Mateus 18, 20. Onde estiver dois e mais em meu nome, ali estarei presente. Aleluia. E eu disse certa vez que as pessoas poderiam estar distantes fisicamente, mas jamais o isolamento. O isolamento é individualidade. É cada um buscando a sua sorte ou a sua sobrevivência. Então, meus amados irmãos, Deus vem trazendo ao longo desses anos a mim experiências cada dia mais gratificantes com Ele. E não sabia eu que a semana seria em busca de viver uma fé no sobrenatural. E nós falamos de coisas tremendas. Falamos de Isaías 55, comprai sem dinheiro, versículo 1. Falamos de Jesus na sua ascensão a Betânia, vivendo o sobrenatural, mesmo sem poder tocar e ver o mesmo Jesus que viam todos os dias. Primeiro a madrugada. Falamos sobre Josué, falamos sobre Ezequiel ontem. No Vale dos Ossos Secos, Josué, quando orou, a lua e o sol parou, houve chuva de pedras. E hoje eu quero falar na contramão de desse glamour de grandes vitórias e êxitos desses homens. Eu quero falar de um homem chamado Paulo. E rapidinho te dar os 6 sinais de um homem, de uma vida, de uma pessoa em caminhos de viver a uma fé do sobrenatural. Este homem se chama Paulo. Porque no capítulo 7, verso 58 de Atos, quando Pedro vai morrer apedrejado, Paulo não chamava Paulo. Era conhecido por Saulo, jovem. A Bíblia diz no verso 58 que ele era jovem. Jovem. E para os costumes judaicos, um jovem nunca poderia ter 30 anos. Porque 30 anos era a emancipação de todo homem dentro de uma casa. Era a emancipação. A mulher não tinha emancipação. Ela só poderia, ela vivia na escravidão, à mercê da autoridade do pai, dos irmãos e do marido que ela viesse a casar. Sempre dependente do pai. Por isso que Jefté, no capítulo 11,
A filha não tem escolha, embora ela quer sofrer pelo pai, porque o pai fez um sacrifício, mas aquilo é apenas um retrato da mulher dos tempos bíblicos. Rara era a mulher, como Uda, a profetisa, que tinha essa autoridade de ser uma profetisa, de mandar e de fazer acontecer. Com certeza uma órfã que cresceu, perdeu seus pais, porque foi a única maneira em que ela poderia ter a autoridade que ela tinha nos tempos de Jeremias, de Ezequiel, nos tempos do rei Josias, etc. Então, tremendo é que Saulo, com certeza, devia ter por volta dos seus máximo 20 anos. Uns 20 anos. Mas já era um promotor. Rico, famoso e falando vários idiomas. Ele vai adquirir a cidadania romana. É um judeu, fala grego, italiano, fluentemente, o hebraico original fluentemente, o aramaico koiné, o grego com o hebraico fluentemente. Paulo tinha domínio sobre as línguas e falava o grego puro, que não era misturado com o aramaico. Então era um cara que tinha uma condição de se comunicar excepcional. Um homem rico. E agora esse homem vai ser escolhido por Deus. Acostumado, fabricante de tendas, exclusivo, fabricante de tendas com couros de primeira linha, porque ele era corrupto, junto ao Sinédrio, ou junto a Caifás e Anás, e todos os animais que se sacrificavam, ele tinha o direito de comprar todos eles, pegar todas as peles daqueles animais, todas as peles, e fazer negociada com elas, e dava sua participação ao Caifás e Anás, e principalmente para perseguir os cristãos. Agora a Bíblia diz no capítulo de número 4, verso 12, este homem próspero, poliglota, de berço, agora já é um homem experimentado na escassez, na falta dos provimentos. Porque Paulo agora vai nos mostrar uma fé no sobrenatural, mesmo diante das perdas. Só alguém com muita comunhão com Deus, que já viveu o lado do ápice da glória, que já viveu a sua glória, que já viveu toda a suntuosidade de uma riqueza, pode, na escassez, dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4 ao 6, Paulo está nos dando uma grande lição. No capítulo 20, verso 24, ele disse: eu não tenho mais a minha vida como preciosa. O que importa é que eu cumpra com alegria o chamado de Deus para mim, porque eu só sei que me espera açoites e prisões por onde eu for pregar o evangelho. É a única revelação do Espírito Santo. Ele não fala que eu vou ser bem recebido, que eu vou me escapar, não, é que eu vou enfrentar prisões e açoites. Você vai assim mesmo? Vou. Nunca negou uma viagem missionária, um ato de coragem, aliás, muito mais que coragem, um ato de amor tremendo, porque ele estava vivendo a fé do sobrenatural. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo por aquele que vê em mim um futuro que eu ainda não posso alcançar. Paulo faz os anciãos de Éfeso tudo chorarem, porque ele disse: eu vou para Jerusalém e não volto mais. Lá serei preso, levado a Roma e decapitado.
No capítulo de número 11 de 2 Coríntios, verso 22 ao verso 28, Paulo vai contar uma desgraça da sua vida, desde o primeiro dia que aceitou Jesus. Eu nunca tinha visto um testemunho desse até o dia que li a Bíblia, tantos anos atrás. Disse, como pode? Disse que quando a gente aceita Jesus, o nosso casamento melhora, a nossa vida financeira tem probabilidade de melhorar, a nossa saúde, a gente é curado, nós somos libertos dos inimigos, nós temos proteção 24 horas, Jesus é paz, é alegria. Aí quando eu li 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22 a 25 a 28, eu disse, meu Deus, só desgraça. Ele fala, é o que mais recebeu açoites, mais recebeu perseguições, mais sofreu naufrágio, o que mais jejuou, o que mais orou, o que mais foi perseguido, caluniado pelos próprios irmãos nativos da sua nação. Um homem sofrido, várias vezes apedrejado, até quase a morte. Teve que fingir de morto para que não consumasse o que queria fazer com Paulo, todo ensanguentado. Como pode um homem ser um promotor, aceitar um chamado de Deus, sem que um pastor o exortasse? Porque você pode sentir, você pode ter aceitado Jesus, porque você sentiu no coração que era a sua hora, mas quem te motivou pode ser um pai, uma mãe, a esposa, o filho. Quem sabe quem te motivou a isso foi o pastor naquela mensagem, e que você levantou as mãos chorando e disse, eu quero esse Jesus. Paulo não. Em Atos capítulo 9, quando Jesus fala com ele, é o próprio Deus. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele reconhece que aquela voz só poderia ser de Deus. E Deus vai dizer para Ananias, esse aí saberá o que é sofrer pelo meu nome. E Paulo logo é revelado disso. Mas ele vai em frente, vivendo a fé do sobrenatural, fiel mesmo diante das lutas, mesmo diante de só cataclisma, mesmo diante só de notícias terríveis a seu respeito. Então, no capítulo 2, no verso 20, ele disse que já estou crucificado com Cristo. Já, Paulo, o que você quer dizer com isso? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí vamos para Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo vai dizer, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Como pode um homem com tanta unção e poder para ressuscitar defuntos, só com os seus aventais, os seus lenços? Como pode? Atos 19, 12. Como pode viver tanta ruína, tanta provação? Quem sabe nós, neste mesmo estilo de vida, ou posso dizer melhor, nessa mesma condição de vida, por causa de Cristo, padecendo, vivendo na íntegra, Pedro 3,17, nós teríamos procurado uma igreja, um pastor para fazer o exorcismo, ou participar de uma campanha de libertação e dizer, isso é karma de família, isso é maldição. Como Paulo discerniu que aquilo era a aprovação do seu amor para com Deus? E aí eu termino dizendo, a fé do sobrenatural, ela não só pode ser vivida quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, quando os sinais parece que é para dizer que acabou a nossa chance, acabou a nossa esperança. Eu preciso terminar para orar, olhando para mim, dizer para você, como Paulo em Filipenses 3,17, se você não tem ninguém para imitar a fé, você não conheceu Paulo, talvez seja insignificante dizer tudo isso para ti, mas eu digo para você, se você não tiver fé para imitar, imita a minha. Porque eu deixei tudo nesse mundo para ser pastor. Eu tinha 34 anos, na flor
do meu auge material, profissional, de fazer outras escolhas, mulherada na porta, quando eu digo na porta, é na porta da minha vida, querendo que eu vá para uma outra vida, e eu tentando vencer esta carne, tenho que me tornar pastor. O Espírito falou comigo. Eu inaugurei uma igreja antes de me tornar pastor ungido. A igreja abriu dia 15 de novembro, dia 6 de dezembro, um domingo de 98, você pode ir no calendário retroativo e ver lá, 15 de novembro de 98 era um domingo, e 6 de dezembro de 98 também era um domingo, quando foi vários pastores, caravanas do Rio e tal, e aí fui separado de pastor. Hoje eu já era pastor, já tinha inaugurado a igreja, já estava pregando escola dominical. Quando eu veio a Comaderte do Rio e alguns pastores locais, devia ter uns 20 pastores no dia da minha ordenação. Então, meus amados irmãos, não foi fácil deixar tudo para servir a Deus. E eu só pude encontrar resposta na fé sobrenatural que um homem como Paulo viveu. Essa fé do sobrenatural, quando você é aprovada sobre ela, você está aprovado para viver as benécias que você tem buscado. Muita gente só quer viver a fé do sobrenatural, do bem bom, da abundância, dos despojos, da colheita farta. Porque não querem viver. Não estão prontos, dispostos a viver a fé do sobrenatural na luta e na adversidade. Porque muita gente passa a adversidade tão pequena e faz uma tempestade tão grande, mas diante disso que eu te testemunhei de Paulo, foi só um pedacinho. Você ainda estaria na igreja? Você estaria me ouvindo agora? Você estaria agora aqui professando o nome de Jesus? Talvez lutas pequenas te acompanhem, você acha que elas são grandes, mas veja diante dessa, se eu te contar as minhas, você chora. Se eu te contar as minhas, você vai dizer que eu estou exagerando, apenas usando o pretexto do testemunho de Paulo para tentar me vangloriar nas minhas lutas, que ainda assim eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Venci tudo que você possa imaginar. Problema no casamento, problema financeiro, humilhação, problema até hoje com pastores que a maioria me odeiam, querem ver o capeta, não querem me ver, por causa da maneira que eu prego, as verdades que batem, dói. Mas onde tem ferida, porque onde não tem ferida, o sal não penetra, não faz nada. Uma vida aparentemente solitária, porque eu vivo sozinho na minha casa, já fazem muitos anos, sempre assim. Entre um lugar e outro, daqui parece até um cigano. Eu venci o sonho de ser rico, pensando que ser rico era felicidade, quando eu cheguei no ápice, com muito dinheiro. De repente, agora é pastor, não tem mais nada, acabou tudo. Rejeição dos parentes, que eu não posso dizer família. Até hoje, tem parentes que eles, se me veem, como é que tá? Tudo bem? Mas querem distância de mim, porque a vida deles é podre. E sabe que o Pablo não tem meio termo, então ninguém quer atrito comigo, então é melhor ficar distante de mim. Então, meus amados irmãos, você quer estar apto a receber as benécias do Senhor? Você de fato quer viver uma fé no sobrenatural? Você quer colher no sobrenatural? Lembra que Ezequiel estava no exílio. Lembra de Josué em meio a uma guerra. Que a esperança parecia ter terminado ao ponto de fazer uma loucura. Esse sol tem que me ajudar. Essa lua tem que me ajudar. Era a última coisa que eu ia pensar numa luta minha. Parar o sol e parar a lua. Ele não tinha mais saída. Quem sabe você tem vivido uma vida medíocre, aprisionado, porque a sua fé é muito pequena, é uma fé medíocre, é uma fé que precisa ser palpada, vista. E fé é um dom que Deus dá e você recebe, se deseja. Então, meus amados irmãos,
eu venci. Você vai vencer. E você só pode merecer o pódio que tu almejas se você começar de baixo, construindo o pódio que tu subirás. Valorize as lutas, valorize as adversidades e glorifica o Senhor, mesmo diante de coisas improváveis que você jamais poderia imaginar que passasse por elas. Glorifica o Senhor. O Espírito Santo te dará discernimento quando você tem que glorificar a Deus diante da prova, ou quando esta prova vem do diabo, e Deus quer agora que você use a autoridade, que você acredita que Ele já te deu unção, e você vai ordenar os demônios que saiam desse negócio, que saiam da tua casa, que saiam da sua família. Então, sem o Espírito Santo, você não discerne se aquele momento é como o de Paulo glorificar a Deus, ou para você falar com um demônio. Paulo só tinha prisão, açoites, couro. Alguém devia ter dito a ele: você não tem chamado de pastor. Você não tem chamado de obreira. Por isso que você está passando tanta luta, Paulo. Deus não te chamou para isso. Será que alguém não disse isso para ele? Será que ele não pensou? Será que eu estou no propósito errado? Será que o chamado de Deus para a minha vida não é outro? Mas ele sabia. Ele tinha convicção pelo Espírito Santo, porque assim como o diabo impediu ele, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de ir pregar o Evangelho, o Espírito Santo também o impede no capítulo 16 de Atos. Ele sabe discernir quem está tentando impedir, quem está tentando daqui ou dali. Ele tem plena convicção, por causa do Espírito Santo. Então, se você quer essa fé do sobrenatural, você precisa aprender. João 16:33. Você terá as aflições. Se prepare para elas. Não apenas para a casa nova, para a viagem de férias, para o carro novo, para a reconciliação do casal em tempo recorde, para a cura da enfermidade em tempo recorde. Deixa Deus te usar na fé do sobrenatural, nas piores lutas da sua vida, para que você realmente mereça viver o que você tem buscado. Oh, Espírito Santo de Deus, este profeta que vos fala passou, eu não vou dizer extremamente fome, mas houve muitos meses e anos da minha vida que a única coisa que eu tinha para comer era um miojo. Eu não tinha nada na geladeira. Depois de ter sido um milionário, quando me tornei pastor, era como Paulo. É que o Espírito dizia: meu filho, você vai ser perseguido, você vai viajar, o convite foi de glamour, vão te dar hotel, vão te dar avião, a passagem de avião, vão bater palma, mas quando você terminar de pregar, os meses que te deram a passagem de avião só não vão botar a bomba no avião para não ser preso, mas é isso que te espera de cidade em cidade. E é exatamente isso que vem acontecendo ao longo dos 22 anos de pastor. Mas lá atrás, quando eu vi meu pai esfaquear minha mãe com um canivete, cortar o rosto dela todo, quando eu fui para o colégio interno e alguém tentando estrupar a mim e meu irmão mais velho, mais novo. Eu tinha 8 anos de idade, 9 anos, era uma criança. Já tinha que ter minha finca, uma espécie de uma faca, era um ferro de construção que eu limava ele no paralelepípedo e fazia a ponta uma finca para chuchar se alguém tentasse alguma coisa. No primeiro dia da internação nesse colégio, que era a FEBEM, como se fosse a FEBEM piorada, eles roubaram a minha mala e tudo que tinha nela. E para mim não ser estrupado, meu irmão, eu tive que permitir. Fiquei só com um shortinho e uma camisetinha no corpo. Não tinha mamãe para gritar socorro e nem papai. Completamente abandonado. Parentes nunca foram nos visitar. Não foi 3 meses, nem 1 ano, nem 2 anos. Deus sabe o que eu passei. Fui vendedor de jornal na rua, catador de garrafa, para comer um docinho velho, pão dormido da padaria de ontem, que hoje eles botavam num saco para vender para os pobres. Meu Deus, mas aqui está eu. Eu vivi a fé do sobrenatural, mesmo quando eu não sabia quem era Jesus de fato.
Eu quero orar por você, para que você vença tudo aquilo que tem te vencido, tudo aquilo que tem te enfraquecido, tudo aquilo que tem roubado a sua esperança em Cristo. Você vai vencer, porque esta fé do sobrenatural está entrando. E se você duvidava dela, peça a Deus que comece a fazer hoje. Ainda temos, além dessa oração, mais duas, para que eu possa viver a fé do sobrenatural. Sua vida será outra. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer e te louvar por estar aqui, meu Pai, de joelhos mais uma vez, prostrado diante do Senhor, do Filho e do Espírito que é santo, do Filho que é Rei, Salvador, Senhor, diante dos anjos de luz, os arcanjos, querubins e serafins, diante até dos anjos das trevas que estão ao nosso derredor aqui nesta casa. Mas ele não pode entrar no meu coração, a não ser que eu permita. E de joelhos estou aqui, meu Pai, com este povo do outro lado, diante desses pedidos à minha frente, de oração, clamando, meu Deus, uma semana de revigoração na nossa fé, ou de bondade que faça com que aqueles que não tenham recebam esta fé no sobrenatural, para viver adversidades e problemas que traz a muitos o desânimo da vida, traz a muitos a frieza espiritual, passam a viver o comodismo na igreja, chamados de crentes, mas vivendo como mundanos, por causa das inúmeras lutas, mulheres frustradas por causa de uma vida sentimental fracassada, homens frustrados, desanimados, frios contigo, por causa de uma vida sentimental fracassada, jovens vivendo uma vida dúbia, de promiscuidade, de aventura, só desejos de coisas do mundo, de serem doutores, prósperos, viajarem, esportes de aventura, radicais. Muitos, a grande maioria dentro de uma igreja apenas cumprindo um papel. Cantam no coral, cantam no louvor, mas após aquilo, a vida é do mundo. É como se dissesse: mundo, me aguarde, porque daqui a pouco estou de volta. Meu Deus e meu Pai, por bondade e misericórdia do Senhor, coloca essa fé no coração das pessoas, porque a tua palavra diz que cada um exercerá a fé de acordo com a quantidade, a medida que recebeu. A gente decide o quanto vai receber, pela maneira que amamos, pelo tanto que o amamos, pela disposição de servi-lo sem reservas, pela disposição voluntária de não sermos mais avarentos, de abrir as nossas mãos e dar ao Senhor não aquilo que nós escolhemos, mas aquilo que nós involuntariamente, às vezes até por uma fé que nós desconhecemos, que é a do sobrenatural, damos ao Senhor, sem olhar para o santo que demos, sem olhar para o pastor que é os santos do Senhor, assim como o povo que se converte. A gente não olha o santo, a gente olha o Pai dos santos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de todas as pessoas que enfrentam adversidades e lutas agora, pessoas que estão vivendo, meu Deus, um flagelo na vida. Quando olham para trás, há uma vergonha muito grande se esse passado vai permanecer acusando no presente. E quando olham para o futuro, não vê nada mais do que o mundo vazio, sonhos vagos. Eu quero abençoar essas pessoas na autoridade, na posição de ministro do teu evangelho, de profeta da palavra. Não é profeta de profetadas, de adivinhações e profecias vagas, mas da palavra. Eu quero abençoar essas pessoas,
revigorar a fé, revigorar o ânimo delas e dizer para elas que nós venceremos se estamos preparados para viver a abundância e também a escassez. O tempo da escassez, glorificando, regozijando sempre no Senhor, como orienta Paulo. E no tempo da abundância, de 2 Crônicas, capítulo de número 31, versículo 10. Quando o povo sobejava de tanta riqueza, por trazer as suas ofertas, seus dízimos com amor à casa do Senhor, no tempo do rei Ezequias. Que estejamos prontos para os desertos da jornada da nossa vida, prontos para os oásis que ainda nos aguarda. Talvez seja menos do que os desertos, mas há oásis em deserto, justamente em desertos que surgem os oásis, ajudando-nos nesta odisseia do Senhor, essa viagem não cósmica, mas esta viagem divina e espiritual, que nos leva da onde estamos na terra aos céus em segundos, em emoção, em sentimento da presença do Senhor. Fortaleça os enfraquecidos, as mãos fracas, os joelhos cambaleantes, os artelhos sem firmeza. Abençoe, meu Deus, as pessoas que vivem enxugando as lágrimas e não entenderam o motivo das quais. Traga o surgimento desta fé e que nós possamos receber a porção de Paulo, desta fé, a porção de Josué. Possamos receber, meu Deus, a porção de Ezequiel, a porção dos discípulos, a porção de Isaías, no capítulo 55, e de comprar sem dinheiro, sonhar, tomar posse daquilo que ainda nosso salário não daria para comprar, nem um cisco daquilo que sonhamos, porque queremos glorificar também o Senhor nas nossas aquisições. Meu Deus e meu Pai, nesta madrugada perfeita do Teu Espírito Santo em nós, dia 2 de outubro de 2020, tenha compaixão e assopra sobre nós o favor do Senhor. Não deixa ninguém caído, como aquela canção, aquele hino abençoado do cantor Júnior de Paraná, um soldado ferido, caído. Levanta, meu Deus, todos os soldados, todas as soldadas caídas e feridas por labutar nesta guerra do Senhor, nesta vida. Levanta-os, passa o bálsamo de Gileade sobre elas. Passe, meu Senhor, o bálsamo da cura. Tire a dor. Coloque uma fé gigante nessas pessoas. Uma fé proativa. Coloque otimismo nessas pessoas. Ao mesmo tempo que peço que a santidade os alcance. Porque a santidade os fará ver o Senhor em suas vidas. Ajuda, meu Deus e Pai, que haja no nosso meio testemunhos que glorifiquem o Teu nome, que tenha valido a pena do viver pelo sobrenatural. Eu tomo posse, Pai. E Paulo disse: imitai-vos a mim. É o que eu faço. Não só procurar imitar a fé de Paulo, mas a do Senhor Jesus Cristo, que disse: sede discípulos como eu, fazem discípulos de mim. Quer dizer, ser como Ele. É o que eu procuro, Pai. E é o que eu peço para essas vidas, para essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Retire a dor, o gemido, a fragilidade, a melancolia. Tire, meu Deus e meu Senhor, a manha. Coloca
amor, porque esse amor é que vai produzir coragem neles e nelas, é que farão que elas e eles sejam destemidos, sejam desbravadores de um mundo cruel, onde a perversidade aumenta. Abençoa aqueles que estão vivendo retaliações do mal. Abençoa aqueles que estão, meu Deus, precisando de um consolo do Senhor agora, porque por terem feito bem a obra, sofreram uma retaliação do mal. E podem estar tristes. Posso estar, quem sabe, blasfemando, murmurando, porque foi ajudar a igreja, ajudar a obra. Quem sabe alguém vivendo isso agora. Ou simplesmente está muito triste, perguntando por que, Deus, o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo, se o Senhor tem feito bem, por que estou vivendo nesta noite, nesta semana? Porque nesse mês as coisas estão tão difíceis, este ano está tão difícil. O Senhor tem vivido o Evangelho. Pai, ajuda essas pessoas. O Senhor conhece todas elas. O Senhor sabe onde elas estão. Opera sinal e maravilhas, prodígios, Pai. E que elas sobressaem no meio de tantas adversidades. E possam, como Paulo se tornou o maior apóstolo, maior escritor de cartas, de epístolas bíblicas, de escrituras santas. Um homem, posso dizer por intrepidez e ousadia, um homem mais ousado e usado pelo Senhor na palavra. Às vezes queremos ser notoriedade em alguma especialidade da nossa vocação, mas não queremos pagar um preço além do dinheiro para estar aonde nós almejamos. Paulo pagou, deu tudo que tinha para a obra. E as suas tendinhas agora eram escassas, porque não tinha mais o favor do Sinédrio, porque agora ele se converte, o Sinédrio quer matar. E vão conseguir, por causa do propósito do Senhor. E Paulo vai fazer do seu dinheiro a oferta para todos os pobres que precisam. Paulo vai viver ofertando, abençoando, todos pela frente. Homem que passou mais tempo na prisão do que andando em todo o seu ministério. Obrigado, Deus e Pai. Eu termino esta oração. A fé no sobrenatural, também no meio das adversidades. Não podia deixar. E eu agradeço ao Teu Espírito Santo por ter me dado esta palavra. Eu abençoo a todos, porque vão prevalecer, vão sobressair a todas as dificuldades e vão ter os seus tempos de cantar e de regozijar e dizer: eu tudo posso, também como Paulo, naquele que me tem fortalecido. Muito obrigado, meu Deus. Eu os abençoo hoje e por todo sempre. Amém. E graças te damos. Deus abençoe a sua vida. Uma mensagem, uma pregação e uma oração divina para a sua vida. Eu aqui e você aonde estiver, unidos no único propósito, nesta semana, vivendo a fé do sobrenatural. Te amo em Cristo Jesus. Tchau.